quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acompanha a comitiva do presidente Lula em viagem à China, criticou as empresas do país asiático que vendem aqui no Brasil. É um assunto polêmico, né? Ao vivo, o Igor Damasceno tem mais informações sobre essas falas de Haddad. Ô Igor, muito boa noite para você. Igor, que já vai aparecer aqui no telão com a gente direto de Brasília. Como é que repercutiu essa fala do ministro da Fazenda, hein? Muito boa noite para você. Repercussões mistas, viu, Rose? Muitas pessoas criticaram a fala do ministro Fernando Haddad, outras entenderam o contexto das falas dele e acabaram o defendendo. Boa noite a você, também ao Dante, ao Alex, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz parte da comitiva montada pelo presidente Lula, que está em viagem à China. Isso para se encontrar com empresários, também com a cúpula do governo e com o presidente chinês Xi Jinping. Nessa ocasião, o ministro Fernando Haddad ele tem rebatido algumas críticas às falas polêmicas dele. O ministro chamou a concorrência de empresas asiáticas de desleal. O que acontece? Na prática, quando a gente compra um produto brasileiro, ele vem com a taxação, ele vem com o imposto estadual, com o imposto federal. Isso faz com que o produto brasileiro, para nós, para a nossa compra, fique um pouquinho mais caro. Os produtos chineses, em vendas online, eles não têm essa taxação, então tendem a ser mais baratos. Na visão do ministro Fernando Haddad, essa concorrência é desleal, porque a gente acaba deixando de comprar o produto brasileiro, deixando de cooperar com o comércio local e acaba cooperando com o comércio internacional, basicamente o chinês. Isso faz com que as empresas chinesas tenham lucros astronômicos e as empresas brasileiras acabem ficando no prejuízo. É exatamente por isso que o governo federal começou a divulgar desde o início dessa semana que quer taxar as vendas de até $50, ou seja, algo em torno de R$ 250. Essa taxação seria mais ou menos 60% do valor do produto. Isso faz com que o produto chinês fique mais ou menos na mesma faixa de preço do produto brasileiro. Isso aumenta a concorrência, faz com que o produto brasileiro, o comerciante brasileiro, acabe tendo um pouquinho mais de margem, a gente acabe comprando mais aqui no Brasil e deixando de comprar um pouco da China. Isso aqueceria o mercado interno. Essa é a justificativa do ministro Fernando Haddad. Muitos especialistas acabam concordando com o Ministério da Fazenda nessa taxação. Só que o ministro Fernando Haddad ele foi numa viagem à China e acabou falando mal dos chineses. Não pegou muito bem. Em certo momento, pelas redes sociais, Fernando Haddad chegou a comparar essas vendas de produtos online chineses, asiáticas, com contrabando. Ele chegou a dizer, abre aspas, a partir do momento em que o sujeito é receptador da carga roubada e o outro é contrabandista, você vai inviabilizando a concorrência. Fecha aspas. Essa foi uma fala, uma comparação que o ministro Fernando Haddad fez para justificar o que ele chamou de concorrência desleal. Não pegou muito bem essa comparação que o ministro Fernando Haddad fez. Em outro momento, ele chegou a dizer que muitas pessoas são tratadas em trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil ao trabalharem para os chineses. Também não pegou muito bem. Mentiu? Não mentiu. O ministro Fernando Haddad ele lembrou de um problema social, que é o trabalho análogo à escravidão, muitas vezes de produtos, sim, asiáticos, mas eu não posso ir para o país e falar mal daquele país. Não repercutiu muito bem. A Bolsa de Valores fechou o dia com uma queda de 0,4% e só não fechou o dia com o dólar em alta por causa da inflação dos Estados Unidos e também porque a equipe econômica do ministro Fernando Haddad tem se alinhado com o Congresso Nacional em relação ao arcabouço fiscal, à reforma tributária. Então, isso tem gerado credibilidade no mercado financeiro. Mas essas falas do ministro Fernando Haddad não pegaram muito bem. Uma outra justificativa dele é que, ao taxar os produtos asiáticos, ele quer diminuir a sonegação de impostos. Volto com vocês. Tá certo, Igor. Olha, se eu chamo, quando você vier aqui em Manaus, se você for lá em casa falar mal da minha comida, você vai se ver comigo, viu? Porque realmente é uma situação que a gente conhece, a gente sabe, mas acho que o timing foi errado. Ali o momento
volta de lá e fala aqui quando estiver em casa, estiver mais tranquilo por aqui, né? Não vai falar na casa dos outros. Acho que o Igor foi preciso aí, né? Obrigado, Igor, pelas suas informações. E é um assunto bastante curioso, porque no governo anterior de Jair Bolsonaro, a gente já tinha um consenso de que a comunicação do governo era ruim. O governo Lula 3 está seguindo basicamente os mesmos passos. Por quê, gente? Há um consenso entre especialistas, e eu acho que até nós aqui acreditamos que essa taxação, de fato, ela vem corrigir uma distorção aí. Há, claro, um comércio desleal, porque a gente está falando dos sites brasileiros, das lojas que comercializam roupa, que pagam seus tributos, que pagam funcionários, que tem uma tributação interna aqui que precisa cumprir com essa taxação, com esse imposto, e tem um produto, uma roupa mais cara por conta desse imposto. Aí você tem um site que vende roupa mais barata, é claro que o pessoal vai comprar. Para o consumidor... Tanto é que foi uma demanda do próprio varejo brasileiro, uma modificação em cima disso. Exatamente. Né? Então, a gente tem que concordar que há, sim, uma deslealdade, que o governo está tentando corrigir uma distorção. Não é boa para o consumidor, mas é uma coisa necessária. O problema é na forma como se diz isso, porque se tentou vender a ideia, a gente viu ontem pela publicação da Janja, dizendo não é uma taxação para o consumidor, é uma taxação para a empresa. Mas se a empresa vai ter uma taxação, de alguma forma ela vai repassar essa taxação no preço. Então, é toda uma questão da forma, essa comunicação precisa melhorar. E a gente está vendo agora o próprio ministro da Fazenda, numa viagem presidencial, numa comitiva presidencial, falando mal também da China. Há esse problema que o governo precisa ajustar nessa comunicação com as pessoas e em tudo que está sendo dito. Né? Acho que você foi precisa nisso, Rose. É uma questão que é muito menos um debate econômico e muito mais um debate de comunicação, até porque a própria proposta, a própria discussão, ela chega completamente cheia de ruídos. Sim. Né? E não dá para você minimizar. Óbvio, a gente não vai aqui tratar a declaração da primeira-dama, da Janja, como uma informação oficial, econômica, né? mas ela é a primeira-dama, a palavra dela tem peso, ajuda a confundir uma situação. Né? E aí você vê uma entrevista, por exemplo, de nomes do Ministério da Fazenda, como o próprio Bernardo Arapi já falou um pouco sobre isso, porque isso está inserido nessa disputa da reforma tributária. A gente não é que a gente vai taxar, é porque essas empresas vão ter que ter um escritório no Brasil e vão estar sujeitas a isso. Quando você precisa ir muito atrás da verdade, e você precisa fazer um esforço para buscar a mentira, a distorção, ela chega muito mais fácil e gera problema para quem? Para quem está no governo e está precisando lidar com um peso político ali totalmente desnecessário para esse momento. Só para dar uma contextualizada, para tentar entender um pouco mais, porque vocês já me entregaram, que eu sou o rei de comprar pela internet, né? Quando você compra aí dessas lojas asiáticas, o que elas fazem? Se elas tivessem um registro comercial de fato, elas iam mandar com uma loja Xing Ling. Mandou a Xing Ling, CNPJ X, vai chegar na sua casa. Aí seria taxada. Como que elas mandam? Como uma pessoa física. Se você compra $150, ela vai dividir isso em 3 remessas. Vai chegar primeiro o vestido, depois o tênis, depois o fone de ouvido. Cada um menos de $50, mandado por pessoa física, não vai ter taxação. É isso que está se tentando corrigir. Agora, que configura a sonegação? Precisa ser muito melhor explicado, né? E muito menos confundido do que está sendo feito aí. Exato. E você, Alex, nessa história aí, vai deixar de comprar? Rapaz, a gente vai ter que replanejar, né? Eu estava tão animado com a história lá, né? De se inscrever na plataforma, mas aquilo ali aquilo ali tudo certo. Pode Aquela continuar. tá valendo. Pode continuar. Mas o Xing Ling O problema não dá, é as né? brusinhas, entendeu? Da mulherada. Essa aí tá um pouco mais complicada. Né? Esse aí corta, muito bem.